E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como prometido, estou trazendo o tutorial aqui de como fazer o desenho do Goku que vocês viram no Speed Draw, que está aparecendo aí em cima no cantinho aí, caso você não tenha visto. Me desculpe a demora pelo vídeo, que eu tive muito serviço essa semana, não deu tempo de eu gravar ou de fazer live como vocês estão acostumados a ver. Mas vamos lá dar início ao tutorial. Bom pessoal, esse é um desenho que o personagem é meio que de perfil, assim, um pouco abaixo dos ombros do peito para cima, e que o personagem fica bem no meio da folha. Então o que eu aconselho vocês a fazerem primeiro, antes de tudo, é dividir a folha com uma linha na horizontal no meio e na vertical no meio, como vocês estão vendo aí que tem por baixo do desenho, para vocês se guiarem por essas linhas. Elas são bem importantes para vocês se acharem depois. Na hora de começar o desenho, eu aconselho sempre começar com aquele círculo ali, por causa que mesmo que ele não fique do tamanho certo que você precisa, o bom é se ele ficar do tamanho certo do rosto, mas caso ele não fique, ele serve como uma base para você saber ali o meio, o centro do rosto, onde que fica. O rosto do Goku, do personagem, quase todos os personagens de Dragon Ball são os rostos bem largos, assim, bem espichados para os lados. Então você vai começar fazendo aí o queixo, começar fazendo a parte da mandíbula aí, deixa ela bem esticada para os lados, como vocês estão vendo na imagem aí que eu acabei fazendo fino, aí eu apaguei e alonguei um pouco mais para o lado. A boca deles, desse anime, normalmente os personagens também são bem pequenos, inclusive a do Goku, é uma coisa bem fácil de fazer. Você vai fazer o risquinho ali um pouquinho diagonal, não totalmente reto, e para baixo, porque nessa imagem ele tá sério nessa transformação. E vai fazer a sombra que fica embaixo da boca ali, ela vai ser apagada depois quando for passar nanquim, mas é só para te se achar mais ou menos aonde que vai ficar ela. 1 centímetro acima do queixo vai ficar a sombra, 1 centímetro acima da sombra vai ficar a boca e 1 centímetro acima da boca vai ficar o nariz, como vocês estão vendo. O nariz vai ser só um pontinho ali, eu como disse para vocês que nem da sombra, eu já fiz aquele desenho em volta que é o desenho da sombra, vocês podem fazer igual, como vocês estão vendo, para depois quando vocês forem passar nanquim ou pintar vocês se acharem onde fica qual parte. Então depois de vocês terem feito a boca e o nariz, vocês podem fazer essas linhas que ficam embaixo dos olhos dele. Nessa transformação ele tem essas linhas faciais. Vocês veem que termina a parte do nariz ali, um pouquinho acima, já faz o risco ali que vai ser a linha. Vai ser naquela altura ali. Ela fica quase chegando próximo do nariz e quase chegando próximo do canto do rosto. Vocês têm que se guiar por essas medidas para vocês verem. Vocês fazem a linha e elas vão ser meio que uma ajuda para fazer os olhos depois, para vocês se guiarem. Ali eu fiz o desenho da linha ali no final dela, para vocês saberem o limite até onde pode chegar o olho. Que na imagem de referência o olho vem só até aquela linha ali. Na verdade nem o olho, é sobrancelha, mas agora vocês vão ver. Como nesse desenho o cabelo dele tem umas partes que passa por cima do olho, do rosto, eu já deixei pronto aquele pedaço. Vocês podem fazer exatamente como está no vídeo. E podem começar a fazer o olho. O que eu aconselho vocês a fazerem primeiro? Eu comecei pelo olho, mas eu aconselho vocês a fazerem a sobrancelha. Por quê? Porque a sobrancelha ela tá nessa medida. O início dela é na mesma largura da linha de baixo. Vai ser praticamente quase encostando na linha que vocês fizeram, aquela linha do meio ali que é o limite dos olhos. E vai fazer ela subindo um pouquinho em direção ao cabelo. E aí só vai até o cabelo, até terminar, porque ela passa do cabelo. E depois a parte de baixo do olho, sim, vocês já vão ter um espaço mais ou menos ali, a linha que debaixo do olho, ela fica mais ou menos no meio do espaço entre a sobrancelha e a linha de baixo. O olho do Goku não é tão difícil, ele é bem quadradão assim, então acredito que vocês não vão ter tanto problema. É só puxar um risquinho para baixo ali da ponta, fazer a parte de baixo e depois subir um pouquinho na diagonal, não tem segredo. E para o outro olho a mesma coisa, vocês têm as mesmas linhas para se guiar, faz exatamente a mesma coisa que você fez do lado esquerdo. Começa pela sobrancelha, da linha quase encostando na linha, aquela minha ali encostou inclusive, e depois faz o olho meio quadrado, assim meio quadradão embaixo. Exatamente como você fez nas medidas do primeiro olho. Depois pode puxar outra parte, outra mecha de cabelo, como eu fiz ali, e depois vocês vão usar elas para se guiar para fazer o resto do cabelo. Pupila dos olhos não tem segredo, só puxar redondinha, é uma pupila bem grande, então vocês podem esticar ela, quase chegando nas bordas, como vocês estão vendo aí na imagem. E uma bolinha do meio, eu já deixei pintado, como eu disse para vocês, eu gosto de deixar já para eu já imaginar como vai ficar o desenho, mas não tem necessidade se vocês não quiserem. O pescoço do Goku também é outra coisa que não tem muito segredo, pescoço grossão, que ele é cheio de músculo, então não vai fazer um pescoço fininho, o pescoço vem saindo
quase que da metade praticamente do maxilar dele, do rosto dele ali, talvez até um pouco mais. Vai ser mais, ele sai mais ou menos da linha do nariz ali, se vocês forem ver. Pode puxar um pedacinho da orelha ali, quase toda a orelha, e a outra mecha de cabelo dele. Assim que vocês vão se guiando para fazer o desenho, como eu sempre digo, vocês fazem uma parte do desenho e seguiam a partir dela para fazer o resto. Vocês fizeram um pedaço da orelha e puxaram já a mecha que sai mais ou menos da altura ali, quase chegando no final da primeira mecha ali que vocês fizeram. Puxa a segunda mecha. E essa parte não tem segredo, vocês vão puxando a mecha de cabelo ali por cima da orelha. Ela é bem quadradona também. Os detalhes da orelha, vocês só fazem ali a linhazinha de fora e um risquinho dentro, como vocês viram. E a partir da primeira mecha, vocês vão puxando as outras. Essa parte é bem fácil, pessoal. Ele tem uma mecha grandona ali no final e outra pequenininha. E do outro lado a mesma coisa, como vocês estão vendo. Eu puxo a orelha um pedaço e depois já começo a puxar as outras mechas do cabelo dele. Saem umas mechas por trás, todas pontudas. É um cabelo bem quadrado também, sem muito detalhe. Então acredito que vocês não vão ter problema para fazer esse cabelo. Os detalhes dele, as linhas, vêm depois. Por enquanto vocês fizeram já a parte de fora. Puxar a parte do ombro dele ali, que é um ombro bem alto também, devido aos músculos. Depois que vocês terminarem de puxar, eu marquei ali o meio, como eu disse que vocês iam usar essas linhas que eu usei para dividir. Primeiro vocês já usaram para saber onde está o meio do desenho. Repara que o meio do rosto está dividido exatamente no meio dessa linha. Então, vocês já vão seguir assim para fazer o maxilar, queixo, tudo. Tem que ficar metade para cada lado. Ali eu dei mais ou menos uma distância que foi mais ou menos metade do tamanho do rosto dele. É a distância que vai dar do queixo até embaixo onde termina a gola da camisa dele. É uma camisa rasgada, então vocês podem fazer bem torto, cheio de ponta, como vocês estão vendo aí. Depois que vocês terminarem essa parte aí, vocês podem estar puxando a blusa dele ali. Como eu disse, uma blusa rasgada, cheia de ponta, não tem tanto segredo, não precisa ficar exatamente como ficou no meu desenho. Vocês puxam a blusa ali e puxam o braço dele saindo ali também. Uma coisa bem quadradona assim, uma coisa bem simples de vocês desenharem. Alguns detalhes da roupa ali. Do outro lado, exatamente a mesma coisa. A blusa rasgada e vai puxando o braço dele ali, que também não tem muito segredo. Faz os detalhes da roupa ali, que são as curvas, que você vai contornar depois na hora da pintura, elas vão usar para dividir a pintura. E os músculos que ele tem no peito ali, são umas linhas bem simples, você faz exatamente como está aparecendo no vídeo. As linhas do cabelo, que também vai ser usado na pintura para diferenciar a cor depois. Elas ficam bem nas bordas das mechas do cabelo, algumas saindo também da raiz. E a partir desse momento, se você fez tudo como foi dito aqui neste vídeo, você já vai estar com pelo menos a parte do lápis pronto. Você pode começar a contornar o seu desenho, passar nanquim nele, para ele ficar parecido ou igual, ou melhor, dependendo do quanto você desenha, como está no vídeo. Lembrando, cuidado para não fazer, eu já fiz isso. Para você não contornar a parte dos esboços, que normalmente fica ali, né? Às vezes contorna, normalmente o pessoal apaga depois, alguns apagam antes. Fica algumas linhas do esboço ali, o pessoal pode se confundir, passar nanquim por cima, senão já era. Então não faça isso. Então você termina de contornar para ir para a parte da pintura. Aqui no olho dele, eu vou estar falando as cores que eu usei para vocês e como que eu pintei. Como é a transformação do instinto superior, o olho é meio branco, assim, meio azulado. Eu usei um azul escuro em cima e um roxo embaixo. Depois eu apaguei um pouquinho do roxo para ficar um pouquinho mais clarinho no meio ali. E no meio da pupila, um preto normal. Passei um cinza em volta do olho para não deixar totalmente branco e dar um efeito. E para a cor de pele dele, eu marquei com um marrom forte, um marrom escuro. Pressionei bastante ele, as partes mais escuras, um marrom bem escuro. Fiz essas partes mais fortes, como vocês estão vendo aí. Deixei elas bem marcadas no desenho. Você pode usar o marrom mais escuro que você tiver e pressionar bastante ele. E marca exatamente essas partes que eu marquei ali. Esse desenho, a pele do Goku, tem 3 tons. Tem o bem escuro, que são esses que eu marquei. Tem a parte que está mais escura um pouquinho. E a parte que está bem clara, que é da luz. Essa segunda parte que eu estou marcando é a parte que está mais escura, que não está tanto assim clarinha.
eu passei o marrom, o mesmo marrom que eu usei na primeira parte, só que fraquinho, preenchendo bem a folha, e depois um cor de pele forte, pressionando por cima para dar esse efeito que vocês estão vendo. Repare, eu passei o marrom fraquinho, sem pressionar ele muito por toda a parte mais escura, e depois o cor de pele por cima pressionando forte, que ele já ajuda a espalhar o marrom e pinta por cima, dando esse efeito. Para a parte mais clara também não tem tanto segredo, usei só o cor de pele ou areia, se você tiver bem fraquinho, pintando na calma para não manchar nada ou não deixar nenhum espaço em branco, pintando bem fraquinho a pele. Para o rosto é basicamente isso daí. No resto do corpo vai ser a mesma coisa. As marcas que eu tô... No caso eu tenho imagem de referência, vocês não. Então eu já tô vendo onde que tá cada cor. Mas vocês vão pintando exatamente nas mesmas partes que eu tô pintando. Foi a mesma coisa, sem nenhum segredo. Passando marrom forte nas partes mais escuras. Nas partes que tá um pouco escura, o marrom fraquinho e o cor de pele em cima para pressionar. E nas partes claras, que é a parte que tá pegando luz, o cor de pele ou cor de areia bem levinho. Em toda a parte da pele dele, não tem segredo. Agora indo para a parte da roupa dele. Aí eu usei 2 tons de azul, um azul bem escuro e um azul que é escuro, mas não tanto que nem o primeiro. Talvez na filmagem não tenha dado para ver pela câmera, mas dá para ver a diferença pessoalmente. Eu passei o mais forte nas marcas de sombra, como vocês viram. Vocês passem exatamente na mesma parte. E para terminar de colorir o resto da camisa, da blusa dele, um azul mais clarinho, como vocês viram aí. Seguindo isso, vai ficar exatamente como está o meu. Pro cabelo dele, o cabelo do Goku no instinto superior é praticamente branco, mas óbvio que o desenho não vai ficar branco. E como tem os efeitos de luz azul por causa da roupa, tudo, inclusive o olho dele tá um pouco azul, meio roxo, o cabelo vai ser a mesma coisa. Vai ser passado um roxo, pressionando bem forte ele nas partes que você passou a nanquinha aquela hora, lembra que eu falei pra vocês pra diferenciar a cor do cabelo? Onde tem aqueles risquinhos da nanquinha ali, e em algumas, não todos eles, mas quase todos, você faz do jeito que eu passei, um roxo bem forte. E com esse mesmo roxo, o cabelo é a mesma coisa que a pele. Tem 3 tons de cor. Tem o bem escuro, que é o que vocês já passaram. O que é um pouco mais escuro e os pontos de luz. Nesse que é um pouco mais escuro, você vai usar o mesmo roxo e passar ele um pouquinho fraco, só sem pressionar, como eu fiz ali. E nas partes do ponto de luz, um rosa. Pode ser um rosa ou um roxo bem clarinho que vocês têm, como vocês viram ali. Vocês podem fazer inclusive um degradê até com esse rosa, como eu fiz em algumas partes ali. Mas... sem segredo, mesma coisa que a pele, vocês vão pintando exatamente nos mesmos locais com as cores que eu falei. Como vocês viram, vão fazendo os pontos de luz até terminar todo o cabelo. Eu também usei a minha caneta borracha para apagar bem no cantinho das bordas, para deixar mais branco, para fazer esse efeito de degradê. Se você quiser fazer também, é só você ir soltando o lápis para ir deixando ele clareando conforme vai chegando no final e passar a borracha bem no finalzinho assim para deixar bem branco. Mas sem segredo, basicamente isso daí o cabelo. Aí, se você terminou o cabelo agora, a gente vai pro fundo, que é a parte mais difícil. Bom, essa daqui não tem muito o que eu ensinar vocês, pessoal, porque isso daqui eu fiz totalmente aleatório. Não tem onde eu dizer que vocês têm que passar a cor. Você escolhe uma pra ir, você só vai misturando as cores. Eu usei azul forte, o roxo e o rosa, o roxo clarinho, aquele dali, quase rosa. Você só vai fazendo nesse meio que nesse desenho de fogo, assim, de chamas pra cima, sem riscar pros lados, só pra cima, como se fosse uma transformação, e vai misturando a cor. Você vai passando onde você acha melhor. Repara ali que eu passo o azul e passo o roxo por cima do azul, e depois passo o rosa. Só vai misturando tudo. Não se preocupa se ficar uns espaços em branco, que depois vai ser passado lápis branco pra espalhar tudo isso. Repara só que ficou bastante espaço em branco. Eu passo o preto em volta pra dar a diferença daqui o ki dele, a transformação está em volta dele e o preto lá é o fundo. Depois o lápis branco para espalhar bem a cor e dar esse efeito legal, como vocês estão vendo aí, como se estivesse meio que desfocado. E no preto também. Depois eu passo a caneta borracha em volta dele, porque ele tem uma aura meio branca em volta. Pode pegar em cima da roupa assim para dar esse efeito como se estivesse por cima dele, não tem problema. Passar por cima do cabelo, também por cima da pele assim um pouquinho. Depois eu vou passar mais, mas repara que eu passei um pouquinho por cima da roupa ali tudo.
Do outro lado, vocês vão fazer a mesma coisa para fazer o fundo, vão misturar as cores, vai ficar bastante parte branca ali no preto, no azul. Depois vocês vão passar o branco também, que nem foi do outro lado, para espalhar. E depois com a caneta borracha ou com a borracha mesmo, vocês vão passar por cima de todo o desenho, inclusive do fundo, ou fazer pequenos borrões, assim como vocês estão vendo. Que é para dar mais a sensação assim de transformação dele, que tem coisas por cima, assim, que o ki dele tá por cima de todo ele. Pode passar por cima do cabelo, por cima da pele, ali um pouquinho da roupa, do fundo. Aí é meio aleatório, você escolhe onde você achar melhor, só não vai passar muito, senão vai apagar todo o desenho. Bom, você tendo feito tudo isso, pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido terminar o desenho. Vocês chegaram ao final dele, espero que tenha ficado muito bom. Não precisa ficar igual o meu é de um jeito, o de vocês pode ficar de outro. Você tendo achado que ficou bem, que ficou bonito, é o que importa. Eu espero que tenha conseguido passar bem pra vocês aí. Eu ainda não sei ensinar bem, eu não tenho tanta experiência nisso, mas eu tento passar o que eu sei. Espero que vocês tenham conseguido fazer o desenho aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, compartilhar principalmente, que ajuda a gente a crescer, ajuda o canal a crescer, comentar, perguntar se você tiver alguma dúvida. E até o próximo vídeo, e até a próxima live.